sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Jennifer, mãe do João, que tá com 4 meses agora. E no vídeo de hoje eu vou fazer o meu relato de parto. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever e deixar o like, que me ajuda muito na divulgação. E se você também não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui na tela para você acompanhar a gente lá no Instagram também, mais por perto da nossa rotina, ficar mais pertinho da gente. No vídeo de hoje eu vou fazer o meu relato de parto, contar como foi todo esse processo do parto normal induzido. Eu tive ele na maternidade Santa Maria, aqui em São Paulo, do Grupo Santa Joana, e foi com a equipe de plantão do hospital. Então eu vou contar como é que foi a minha experiência e todo esse processo da indução com a medicação do misoprostol. Para começar a explicar como foi, eu vou voltar um pouquinho, um mês antes, mais ou menos, antes dele nascer. Ele nasceu no dia 23 de maio e eu vou voltar lá para dia 25 de abril, mais ou menos, que foi um dia que eu tive um falso trabalho de parto, né? Um falso pródromos, chama pródromos, né? Pelo menos eu imaginava que fosse. No dia 25 eu acordei, meu marido foi trabalhar lá para 7 horas da manhã, eu fiquei ainda na cama e ia começar a trabalhar lá pelas 8 horas em casa, em home office. E aí eu comecei a sentir contrações. E eram contrações diferentes das contrações de treinamento que eu já estava sentindo há um tempo. Eram contrações com dor, com um pouquinho de dor, né? Aí eu baixei um aplicativo e comecei a contar essas contrações. E aí eu fiquei o dia inteiro contando essas contrações, às vezes ritmava, às vezes não ritmava. Tinha hora que eu falava, nossa, vou ter que ir pro hospital. Só que eu não sei se ficou pior, porque eu tava nervosa no dia, eu não tinha lavado, eu ia lavar as roupas naquela semana. Aí eu comecei a lavar todas as roupas dele, lavar a roupa que ia pra mala de maternidade, que eu ainda não tinha montado mala de maternidade. E aí achei que fosse nascer, nada. Acordei no dia seguinte, não aconteceu nada. Naquela semana eu fui pra consulta de pré-natal com o meu médico. Fui pra minha consulta de pré-natal com o meu médico. E aí fez o toque, nada. Acho que, se eu não me engano, eu tava com quase 1 centímetro de dilatação. Aí lá pro dia 3 de maio eu achei que tivesse perdido um pedaço do meu tampão. Pra quem não conhece o tampão, é como se fosse um tampão mesmo que fica no canal vaginal para proteger, né, para tampar mesmo o canal vaginal durante a gestação. E aí lá no finalzinho da gestação ele começa a sair, pode sair, se não me engano, 2 semanas antes, até no trabalho de parto, ou você nem sentir sair, como eu não vi o meu tampão sair. Eu achei que fosse nesse dia 3 no dia 3 de maio, e mostrei pro meu médico, também não. Aí média de dilatação também nada, não tinha passado de 1 centímetro ainda. E aí nesse processo eu fiquei caminhando, não tanto quanto eu deveria. Eu acho que se eu tivesse me empenhado um pouco mais, talvez tivesse sido diferente, mas não sei. Aí eu fiquei caminhando, comprei a bola de pilates, que fazer um exercício de bola de pilates, e nada. Deu 39 semanas e 5 dias, foi minha última consulta com o meu médico. E aí ele já pediu para eu começar a fazer periódico a consulta na própria maternidade, como eu teria o parto com a equipe da maternidade, a cada 2 dias depois das 40 semanas. E aí eu comecei a ir a cada 2 dias para a maternidade, fazer cardiotoco, fazer a avaliação. E aí no dia 20 de maio, eu fui para uma dessas consultas e aí a médica já falou, tava tudo certo, não tinha acho que nem 2 centímetros de dilatação, não evoluía. Claro que assim, a dilatação de verdade, ela acontece no trabalho de parto, então acaba sendo causando uma ansiedade na gente, essa espera da dilatação, mas eu mesmo pedia para os médicos para medir, porque eu tava ansiosa, eu queria saber se estava evoluindo, eu tava muito ansiosa, já tava chegando nas 40 semanas e nada, né? Daí não tinha nada de evolução. A médica já falou, na próxima consulta traz já as malas no carro,
Porque talvez a gente já te interne pra induzir, porque já ia virar pra 41 semanas. E eu não queria induzir, né? Na minha cabeça eu achava que eu teria um parto totalmente natural, que eu iria entrar em trabalho de parto normal. Eu achava que eu não ia precisar nem de analgesia, que eu queria um parto totalmente natural. Mas na vida as coisas não são do jeito que a gente imagina. Principalmente um parto tá totalmente fora do nosso controle, né? Nesses dois dias depois dessa consulta, intensifiquei caminhada, exercício. Esse foi no domingo. Eu fui internada na segunda-feira. No domingo eu fui pro parque, andei demais. Aí fiz aquele exercício de andar no meio-fio pra ajudar também, nada. Eu até tive, assim, uma contraçãozinha ou outra, um pouquinho mais de dor e nada. Aí na segunda-feira a médica tinha pedido pra gente ir de manhã, né, pro hospital. Fomos pra maternidade, fiz todos os exames de praxe, né, o cardiotoco, o ultrassom. E aí quando eu passei com a médica, era outra médica que tava lá no plantão, ela falou, a gente vai precisar te internar pra induzir, a gente vai precisar te internar porque o líquido da bolsa está diminuindo. Aí ela me perguntou qual era o tipo de parto que eu queria. Eu falei que queria parto normal, então ela falou, então a gente vai precisar induzir com o misoprostol. Ela me explicou como seria, que vai administrando, ele é colocado pela vagina mesmo, um comprimido, e aí vai administrando a cada 4 horas, se eu não me engano, o máximo que coloca de comprimido são 4 ou 5, não lembro agora, mas eu acho que são 4. E aí vai acompanhando com cardiotoco e com monitoração fetal, né, monitoramento fetal. Por isso precisa ser internado. Ficamos esperando sair o quarto até mais ou menos 3 horas da tarde. Aí, como tava demorando muito, a médica pediu para começar a indução lá na enfermaria mesmo, lá no pronto-socorro. Eu fui pra enfermaria para fazer, antes de colocar cada comprimido, é feito um cardiotoco, que é um exame que grávidas no finalzinho sabem o que é, ou quem já teve bebê, coloca umas cintas assim na barriga. No vídeo de parto tem como é feito o cardiotoco. E aí vai acompanhando a vitalidade do bebê, coração, movimentos, e aí você fica acoplado numa maquininha lá. Daí, antes de cada comprimido, então é feito um cardiotoco e um toque para ver como tá, né, a evolução. E aí nesse cardiotoco, quando acabou, a enfermeira falou assim, ela veio com um comprimido pra colocar, ela falou, nossa, peraí que eu vou falar com a médica, porque o seu cardiotoco tá lindo, talvez tenha evoluído bastante agora nesse tempo, vamos pedir pra médica vir te avaliar, porque talvez a gente nem precise colocar o comprimido. Aí fiquei muito feliz, eu falei, nossa, tô entrando em trabalho de parto, não vou precisar induzir. E aí a médica veio, fez o toque, 2 centímetros de dilatação. Não evoluiu nada. Eu tinha contrações no cardiotoco, eu tinha contrações. Minhas contrações eram altas, eram ritmadas, mas eu não tinha nesse momento nem dor e nem dilatação. Por isso que eu falei que eu acho que se eu tivesse pegado mais nos exercícios, nas caminhadas, falam que subida, né? Caminhada de subida é muito bom para esse finalzinho de gestação, para induzir parto. Talvez eu tivesse ajudado um pouco mais na dilatação, mas não dá pra saber. Daí, coloquei o primeiro comprimido. Aí eu tava morrendo de fome já, porque eu tinha chegado no hospital 9 horas da manhã e não tinha comido mais nada. Aí eu pedi pra enfermeira se eu podia almoçar, pedi algumas vezes. E aí trouxeram uma marmitinha pra eu almoçar. Então não me impediram de comer em momento nenhum. Desde a internação até o momento do parto, não me impediram de comer. Isso era uma preocupação muito grande que eu tinha. Apesar de que não fiz plano de parto. Isso eu vou falar mais pra frente, mas grande erro. Façam um plano de parto, é um grande erro. Mas aí voltando eu tava lá na enfermaria esperando sair o quarto. E nesse período, meu marido lá na recepção, e aí ele cometeu o grande erro, né? Fiz o vídeo da mala maternidade, aí fiz a mochilinha com as coisas que a gente ia precisar primeiro, pra não precisar descer tudo no carro.
Meu marido tinha colocado o carro no estacionamento da frente, que ele é bem mais barato que o estacionamento do próprio hospital. Aí ele foi pegar, a gente achou que ia sair o quarto rápido, ele foi pegar a mala, eu falei, pega essa mochila, ele veio com todas as malas. E ele ficou meio preso, ele não conseguia sair pra almoçar pra lugar nenhum, porque ele não queria voltar com as malas pro carro. E até sair o quarto ele ficou lá esperando. Então, sigam a dica da mala maternidade, lá do vídeo da mala de maternidade, de levar a mochilinha separada com tudo que você vai precisar primeiro, porque mesmo que você não esteja mesmo que você não esteja assim no trabalho de parto em outro mundo, é legal você só entrar com a mochilinha e depois seu marido, quando você estiver no quarto, seu marido vai lá no carro e pega, ou a pessoa que estiver com você. Daí eu acho que eu subi pro quarto, já devia ser quase 6 horas da tarde, mais ou menos. Porque eu ainda fiquei lá na enfermaria, né? Meu marido subiu pro quarto, colocou as coisas, saiu pra almoçar. E eu ainda fiquei lá na enfermaria, porque depois que você coloca o comprimido, é feito um outro cardiotoco. E demora o cardiotoco, se eu não me engano, ele demorava quase 1 hora, mais ou menos assim, não lembro exatamente. Daí eu subi pro quarto, comecei a organizar tudo. Lá embaixo, na enfermaria, quando você vai fazer internação, a internação é feita por lá, né? Independente se você for fazer uma cesárea agendada, uma cesárea eletiva, né? Se você estiver entrando em trabalho de parto, se você estiver internando para induzir, igual foi comigo, como essa internação você faz lá pela enfermaria, lá pronto-socorro, e lá eles já te perguntam se você tem o plano de parto, porque é mesmo uma documentação para anexar no seu prontuário. E aí lá eles te preparam pra tudo. Mas aí subi pro quarto e tal, eu comecei a organizar, tem até lá no vídeo do parto, comecei a organizar, tirar tudo das malas, coloquei nos armários. Eu queria me distrair, ocupar minha cabeça pra ver se o tempo passava mais rápido e se evoluía mais rápido. Eu queria me movimentar pra ver se ajudar. E aí eu arrumei tudo, mudei até poltrona de lugar, arrastei cama. As camas são de rodinha, tá? A gente tava com um quarto só pra gente, quarto de 2 leitos, mas só pra gente, porque não tinha quarto individual. E o nosso plano de saúde é apartamento individual. Então, eu arrastei poltrona pra deixar onde eu achava que ficava melhor. Organizei tudo, aí eu fazia exercício, jantei. Andei aquele quarto inteiro sem parar, acho que eu andei, sei lá, as 2 horas sem parar. Aí fazia agachamento, uma coisa que eu senti muita falta nesse processo é de equipamentos pro trabalho de parto que tem na sala de parto, né? Que ajudariam muito nesse processo. Uma bola de pilates, algumas coisas que ajudam você a fazer o exercício. Então eu só segurava na cama e fazia agachamento, ficava rebolando, imaginando que tinha uma bola de pilates ali, andava, mas se tivesse esses aparelhos seria um pouco mais fácil, essa parte. Mas eles esperam você estar em alguma etapa do trabalho de parto para subir, que eu não sei exatamente qual é. Daí, segundo comprimido, foi mais ou menos 7h30 da noite. Não tinha evoluído quase nada, acho que tinha evoluído 3, tava com 3 centímetros de dilatação, uma coisa assim. Daí fiz cardiotoco antes, coloca comprimido, cardiotoco depois. Aí começou a engrenar um pouquinho mais, né? O primeiro comprimido foi mais ou menos 3 horas da tarde. O segundo foi mais ou menos 7h30 da noite, mais ou menos assim. Aí eu andei mais pelo quarto, fiz exercício, tomei banho quente, até o terceiro comprimido, né? Tomei banho quente, aí veio a ceia, comi, tomei chá, tomei banho super demorado quente, aí começou a pegar um pouquinho assim as dores. Aí eu deitei eu tava cansada, eu deitei, já tava perto do próximo comprimido, comecei a sentir um pouco mais as contrações, as dores das contrações, que eu ficava até gemendo um pouco mais de dor.
Aí coloquei o terceiro comprimido. Então, depois desse terceiro comprimido, começou a engrenar e sentir dor mesmo, de verdade. E aí eu fiz muita dor. Lá, e quando veio o quarto comprimido, 4 horas da manhã, eu já tava ali com... Não tinha evoluído muito. Acho que eu já tava ali com 4, 5 centímetros de dilatação. Eu não sei até hoje, porque eu acho que nesse momento, se eu tivesse subido pra sala de parto, eu teria conseguido contornar a dor na banheira, fazendo algumas coisas para não precisar tão rápido da analgesia. Eu fiquei das 4 da manhã até 7 da manhã gritando de dor. Como eu chorava de dor. Parece que quanto mais eu chorava, quanto mais eu gritava de dor, menos enfermeira entrava no quarto, não sei. É que eu acho que nesse momento eu já tava na Partolândia, né? Ela é real, ela existe. Nesse momento eu já tava na Partolândia, então a noção de tempo que eu tenho, ela é diferente do tempo que realmente aconteceu. Assim, conversando com o meu marido, a noção de tempo que eu tenho na minha memória é diferente. A nossa memória, ela acho que apaga algumas coisas, porque é um momento que envolve muita emoção, mas também envolve muita dor no parto normal. Então acho que a nossa memória apaga mesmo algumas coisas. Aí, quando foi lá para 7 da manhã, a enfermeira fez o toque. Eu tava com muita dor, eu não conseguia ficar parada. Eu rolava de dor, eu me contorcia de dor. Era uma dor que parecia que tava amassando todos os meus ossos, assim, dessa região do quadril, da bacia, das pernas. Parecia que tava pegando todos os meus ossos e amassando, assim, quebrando. É uma dor inexplicável mesmo. Muito forte. E se eu estava nesse momento com 5 centímetros de dilatação, na minha cabeça eu pensava, não vou conseguir chegar nos 10 centímetros de dilatação. Eu já comecei a falar pro meu marido, eu quero ir pra cesárea. Só que eu tinha já deixado ele muito bem instruído que chegaria esse momento que eu pediria a cesárea. E eu falei pra ele o quanto eu queria um parto normal, o quanto era o meu sonho esse parto normal. Pra ele me convencer nesse momento que eu pedisse a manter me manter firme no meu sonho, no meu propósito do parto normal. E aí, nesse momento lá para 7 horas da manhã, ela fez o toque. Eu já tava com quase 6 centímetros. Eu não lembro se ela tinha feito um toque muito próximo ali do horário, estava evoluindo. Eu não sei exatamente. A minha cabeça, a minha lembrança desse momento é uma bagunça. Ela falou, vamos subir pra sala de parto. Ela me trocou a minha roupa ali meio rápido. Nisso, meu marido foi trocar o carro de estacionamento, né? Porque ele ia colocar no estacionamento que é da frente, que é mais barato, que é do hospital. Só que ele não fica aberto à noite, esse estacionamento. Aí ele foi correndo trocar o carro de estacionamento. Nesse momento ele pensou nisso. E aí a enfermeira me trocando, subiu comigo pra sala de parto. Deu tempo do meu marido chegar pra subir comigo. E eu subi assim, gritando de dor. É involuntário. A gente não grita de dor porque a gente quer. É involuntário, é uma coisa assim meio... É instintivo, eu nem sei explicar. Daí cheguei na sala de parto já implorando, chorando pela anestesia. Implorando. Foi bem rápido, já veio a anestesista na hora, ela me explicou. Ela perguntou se eu não queria ir pra banheira tentar aliviar, porque a banheira, lá eles têm banheira na sala de parto, em todas as salas de parto normal, e ela alivia a dor.
Dizem que tal qual a anestesia, mas naquele momento, no nível de dor que eu tava sentindo, eu não queria testar. Eu não queria esperar encher a banheira, eu não sei, eu queria que tirasse aquela dor muito rápido. Então ela me explicou que eu não iria pra banheira, não poderia mais ir pra banheira se eu tomasse analgesia, porque fica um catéter nas costas e nem ir para o chuveiro, né? Eu falei, não, tudo bem. Eu queria ir pra banheira, eu sonhava com aquele momento, mas não fui, nem queria analgesia, pedi analgesia e tomei quando ela colocou a anestesia, assim, parece que em menos de 30 segundos a dor tirou com a mão, assim, parece que ela pegou e tirou minha dor com a mão. Parecia que eu tava no céu, realmente. As salas de parto lá tem aquelas luzinhas no teto que imitam estrelas no gesso. Eu olhava assim, parecia que eu tava no céu. Ali eu consegui descansar, isso era mais ou menos 8 e pouquinho da manhã já. Eu consegui descansar, eu dormia e acordava até mais ou menos 11 horas da manhã. Daí, como eu não tinha feito um plano de parto, a enfermeira obstétrica que estava lá na sala de parto comigo, ela perguntou se tinha um checklist de como se fosse, eu acho que era como se fosse um planinho de parto mesmo, de tudo que eu autorizava e o que eu não autorizava, tanto comigo quanto com o bebê quando ele nascesse. Ali tinha desde episiotomia até o colírio de nitrato de prata que colocam no olho do bebê. Então, mais ou menos lá para umas 9 e pouco, eu não tenho muita noção de horário. Entrou um médico que estava no plantão e aí ele perguntou, não lembro se ele perguntou pra mim ou se foi pra enfermeira. Ele falou assim, ela tem plano de parto? Aí eu falei, não. Aí ele deu uma risada e falou, ainda bem. Até hoje eu não sei se ele queria descontrair, se ele queria, sei lá, brincar, descontrair ali, mas me deu medo, me deu um medinho, assim. Eu olhei pro marido na hora, falei, bem na minha cabeça, veio, pronto. Vou sofrer uma violência obstétrica, o meu maior medo sempre foi no âmbito parto, né? Seria sofrer uma violência obstétrica, estar com uma equipe de plantão, nosso medo é sofrer uma violência. Aí eu falei, pronto, vou sofrer uma violência obstétrica, agora já era, não fiz meu plano de parto, posterguei até agora, não fiz e acabou. Mas aí ficou daquele jeito, não sei se ele percebeu, que eu e meu marido a gente se olhou. E aí ele entrava no quarto, né, de vez em quando, pra acompanhar o cardiotoco, pra acompanhar a evolução, fazer toque, né, porque esse período durou algumas horas. Daí trocou o plantão. O meu parto não foi com esse médico, trocou o plantão. E aí nesse período foi que eu acordava, dormia, acordava. Eu descansei muito nesse período, né, porque eu fiquei acordada a noite inteira. Até não só eu, meu marido também dormiu numa cadeira lá encostadinho, porque ele tava muito cansado também da noite inteira ali comigo nesse processo todo. O cardiotoco ficava saindo, eu acho que eu tava com muita contração muito forte, o bebê se mexendo ali pra sair, né? Daí o cardiotoco saía bastante, então eu ficava bem preocupada. Trocou o plantão, veio a outra médica e eu quis levantar. Foi bem mais ou menos na hora que trocou o plantão, eu levantei eu queria me exercitar. Eu falei, já descansei, isso já era meio-dia e alguma coisa. Eu falei, já descansei, quero me exercitar, vou fazer bola, vou fazer todas as coisas que tinha lá, aquela escadinha que você fica, auxilia no agachamento. A única coisa que eu não poderia fazer era ir pra banheira ou pro chuveiro. Quando eu levantei, tem até isso no vídeo do parto, eu fiquei... Eita! Quando eu levantei, eu fiquei com uma tontura bem forte, assim. Aí eu deitei, tava com bastante mal-estar, chamei a médica, aí ela me examinou
ela falou, você já tá com 10 centímetros de dilatação, já tá na hora de nascer. Eu não sei se eu fiquei assim com esse mal-estar, porque eu não sei em qual momento que eu fiquei com 10 centímetros de dilatação, porque já fazia algumas horas que tinha feito a última medição. Eu não sei se eu comecei a ficar desse jeito porque já tava passando da hora, passando da hora não sei se fiquei desse jeito porque já tava na hora do expulsivo mesmo, e como eu estava anestesiada com analgesia, né, porque você consegue andar, você consegue se movimentar, mas eu não senti que tava na hora de começar a empurrar. Na verdade, eu senti uma vontade de fazer força num momento, mas eu não senti assim só. Aí foi bem uns minutos antes de eu chamar a médica. Mas eu já, pra começar o expulsivo, eu tava muito fraca, porque eu não comia desde a ceia lá das 11 horas, 10 horas da noite anterior. Porque quando eu entrei na sala de parto, eles me levaram água, Gatorade, não lembro se tinha suco, água de coco, acho que era água de coco. E aí uma sopinha de mandioquinha, era uma mandioquinha assim bem líquida, sem sabor nenhum, sem gosto de nada, então eu não consegui comer aquilo. Era de manhã, eu queria tomar um café da manhã. Daí levaram isso, e o Gatorade era de uva. Eu odeio coisas com sabor artificial de uva. A única coisa que eu conseguia tomar era água de coco. Aí a médica falou que eu precisava me alimentar, né, pra eu ter força, porque eu tava fraca. Aí eles trouxeram outra sopinha daquela, mas eu não consegui comer de novo. E um Gatorade, dessa vez de laranja, aí eu consegui tomar. E mais água de coco. Aí ela colocou um negocinho aqui no nariz, um caninho pra passar oxigênio, pra me ajudar na respiração. Porque eu já tava começando a treinar, né, até eu me recuperar, eu tava treinando como fazer a força, ela tava me ensinando. E ela falou que eu precisaria pra me ajudar a respirar, porque realmente eu não tava bem, eu tava fraca. Daí começamos lá pra mais ou menos 1 hora da tarde o expulsivo. E aí eu não sentia tanto as contrações. Aí ela perguntou se eu queria, se eu aceitar, porque até então eu não tinha autorizado colocar a ocitocina. Mas eu não tenho assim noção exata do tempo, em que momento foi que ela falou, você precisa sentir mais as contrações pra você conseguir fazer a força, né? Pra conseguir empurrar o bebê certinho. Aí ela perguntou, né? Nada eles impõem lá, tudo eles te perguntam, você autoriza. Então eu comecei, né? Lá eu autorizei a colocar a ocitocina. Importante dizer que ela perguntou em qual posição eu preferia ficar. Eu tenho a posição de 4 apoios, ela até sugeriu se eu queria ficar de cócoras ou de 4 apoios, que seria mais fácil, porque tava bem difícil a descida do bebê. Daí só que quando eu tentei levantar, eu me senti meio ainda com tontura, eu preferi ficar na posição mais tradicional. Daí comecei, né, lá começou o processo expulsivo lá pra 1 hora da tarde, e eu fiquei nessa, colocou ocitocina, e faz a força, aí veio a equipe, eu não sei, durou 3 horas mais ou menos o meu expulsivo. E aí eu não queria, sempre foi o meu maior medo, sofrer uma episiotomia. Eu não tinha autorizado uma episiotomia, então eu fiquei ali 3 horas tentando. Chegou um momento, que 3 horas é muito tempo, né? Chegou um momento que o médico que tava ali, tinha aquela médica, teve um médico que fez meu parto, ele começou a falar, talvez a gente precise fazer uma episiotomia. Ele me explicou, né? Só um cortezinho, mas eu não autorizava, eu falava, não quero. E aí vai, mais uma rodada de força, nada. E aí ele sugeria de novo, eu falava, não quero. Até que tava batendo as 3 horas de expulsivo, e aí ele falou,
Tava batendo as 3 horas de expulsivo e aí ele falou, agora não vai dar mais. A gente vai tentar agora a última força e se ele nascer a gente vai precisar fazer uma episiotomia. E na última, até porque a gente autoriza ou não autoriza algum procedimento, mas o que vale no final é o que vai salvar a vida do bebê e da mãe, né? Então ele na última força, eu não sei de onde eu consegui forças ali, 3 horas, já tava fraca antes das 3 horas. E ele nasceu nessa última força. Eu acho que eu tava com tanto medo de ter uma episiotomia que ele nasceu na última força. E aí ele nasceu, ele veio direto pro meu colo, só que como demorou muito tempo eu tava bem preocupada, ele não chorou. Aí o pediatra pegou, levou pro bercinho, né, que eles fazem os procedimentos, fez seus procedimentos, ele chorou, ele saiu da minha barriga e colocou no bercinho, acho que não deu nem 1 minuto, ele fez cocô. Ele fez o mecônio, né, que fala. Não deu nem 1 minuto que ele saiu da minha barriga. Então ele tava na hora, assim, muito certa de nascer. Se passasse um pouco, talvez ele poderia entrar em sofrimento, realmente. E ele foi pro bercinho, fez todos os procedimentos, tava tudo bem, tava tudo certo. Nesse tempo, foi muito rápido. Eu tive uma hemorragia pequena, mas eu tive uma hemorragia. Os médicos conseguiram controlar rápido, mas meu marido ficou bem preocupado. Tanto é que na hora ele nem foi lá com o bebê direto, ele ficou ali comigo, porque ele tava muito preocupado, porque tava com uma hemorragia. Eu não senti sair a placenta, eu tava anestesiada, eu não vi em qual momento a minha placenta saiu. E depois disso a gente ficou ali na sala de parto enquanto fazia todos os procedimentos. Mas uma coisa que eu queria muito, que eu fiquei triste, que me incomodou, foi que eu não tive a Golden Hour. O que é a Golden Hour? A Golden Hour é quando o bebê fica ali a primeira hora de vida com a mãe, ele mama na primeira hora de vida. E eu eu fiquei chateada, não tive isso. Eu queria amamentar ele, eu perguntei em alguns momentos, posso amamentar? Posso amamentar ele? Eu quero amamentar. E aí, daqui a pouco você vai, daqui a pouco tal pessoa vai fazer. Daí eu fui pra sala de recuperação, a primeira coisa que eu pedi pra enfermeira, eu falei, posso amamentar? Ela, pode amamentar, só que eu não vou conseguir te ajudar. E como que mãe de primeira viagem, primeiro bebê, como é que eu ia saber, como é que eu ia pegar, tão pequenininho, tinha acabado de sair de mim. Eu tentei, ele chorava, eu tentei colocar ele pra amamentar. E ele chorava e aquilo me doía, porque eu pensava, ele não teve a Golden Hour, ele não sabe que eu sou a mãe dele, ele não mamou ainda. E aí eu fui pro quarto, nem sei quantas horas passou exatamente. Deve ter passado ali umas 2 horas depois do parto. Daí eu só fui amamentar ele a hora que eu cheguei no quarto, que a enfermeira do quarto... Eu, na verdade, nem fui a enfermeira, eu mesma peguei, a minha sogra tinha chegado lá, ela me ajudou, aí veio a enfermeira e me ajudou a colocar ele pra mamar. Isso foi uma coisa que eu fiquei bem chateada, foi o único problema que eu tive com a maternidade, com a equipe de plantão lá. Foi uma coisa que pra mim era muito importante, mas foi o único problema que eu tive. Fora isso, eu não tive... Não tenho nada a dizer, assim, da equipe de plantão lá, de toda a equipe. Fomos muito bem tratados, desde o parto, todo o processo. Bom, então é isso, essa foi a minha experiência na maternidade Santa Maria, do Grupo Santa Joana. Meu parto foi um parto normal, induzido, como eu falei, né? Esqueci de falar lá atrás, eu não tive a episiotomia, mas eu tive uma pequena laceração interna só, a parte externa ficou completamente íntegra. Não sofri nada, só na parte interna que eu precisei levar, acho que 2 pontinhos, tive uma pequena laceração. Mas então é isso, essa foi essa foi a minha experiência na maternidade Santa Maria, daqui de São Paulo, do Grupo Santa Joana. Eu gostei da experiência, gostei do hospital, da infraestrutura, dos profissionais. Meus únicos pontos são aquele primeiro médico que eu não sei até hoje se ele tava brincando ou não, sobre o plano de parto, né? E
Sobre a primeira mamada do bebê, eu acho que demorou muito para acontecer, e não ter a Golden Hour. Mas de resto, foi tudo maravilhoso a minha experiência. E eu teria, sim, outro bebê lá, mas eu acredito que um profissional dedicado a você faz total diferença. Então, acho que se eu tiver uma outra experiência de parto, eu vou querer uma doula. Acho que uma doula, talvez uma doula, acho que já supre quase que toda a necessidade que você precisa, ter alguém ali 100% pra você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo se você gostou. Me segue lá no Instagram, vou deixar aqui passando de novo pra você não esquecer de me seguir lá no Instagram. E até os próximos vídeos. Um beijo!